Amor, Fé e Esperança. Mensagem Bíblica com o pastor Deuramar Ribeiro Leite. Que a graça do bondoso e eterno Deus esteja sempre em sua vida. E o tema de hoje é a graça de Deus. Sem ela, estaremos perdidos. Amados, a leitura bíblica é em Tito, no capítulo 2, versículo 11, que diz assim a palavra de Deus: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Glória a Deus. Meus amados, mas antes eu peço que nos ajude inscrevendo no canal, deixando o like e compartilhando a mensagem no Instagram e em seus grupos de Facebook e WhatsApp. Meus amados ouvintes da palavra do Senhor Jesus, nós somos chamados por Cristo para pregarmos o Evangelho dele. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Você não é obrigado a aceitá-lo, mas uma coisa eu digo a você: não existe salvação fora de Cristo. Sem Jesus, sem uma aliança com ele, será impossível o homem ser salvo, conforme diz a sua palavra. Por causa da desobediência de nossos primeiros pais no Éden, Adão e Eva, todos nós nos tornamos pecadores e ficamos afastados de Deus. O pecado criou uma barreira de separação entre o homem e Deus. Nós podemos confirmar isso no livro do profeta Isaías, no capítulo 59, versículo 2, que diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Amados ouvintes da palavra, a única maneira do homem voltar a ter um relacionamento com Deus é fazendo uma aliança com o Senhor através do sangue de Jesus. A desobediência do primeiro Adão no Éden quebrou a aliança, o concerto do homem para com Deus. Mas a obediência do segundo Adão, conforme diz Paulo, que é Jesus, lá na cruz do Calvário, pôde possibilitar novamente o retorno do homem pecador ao trono de Deus. Amados amigos ouvintes da palavra, eu acredito que esse vídeo, em meio a tantos outros postados na internet, talvez não tenha um número expressivo de acesso ou de likes. Mas esse não é o meu objetivo. O meu foco é cumprir a determinação da palavra de Deus, conforme Marcos capítulo 16, versículo 15 até o 16, que diz: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Está aqui, amados, a razão de nós usarmos a internet para, através dela, alcançarmos parte do mundo com a pregação do Evangelho, para que o homem creia nas boas novas, que é a palavra de Deus, e seja salvo, que é o Evangelho. Aqueles que a ouvirem e não aceitarem não serão mais inocentes quando Deus der início ao seu julgamento em um futuro próximo. A minha obrigação, através da exposição bíblica, não é convencer ninguém. Esse papel é missão do Espírito Santo. Está lá em João, capítulo 16, versículo 8, quando a palavra de Deus: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. O nosso papel é o de apenas falar de Jesus e de sua missão aqui na terra. É o de semear a semente do Evangelho. É a missão de lançar o pão. Em Eclesiastes, capítulo 11, versículo 1, está escrito: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. O pão, amados, pode representar a palavra de Deus, enquanto que as águas representam as pessoas, a humanidade carente de salvação. Mas eu tenho que falar, pois Deus nos cobrará, assim como cobrou do profeta Ezequiel. Em Ezequiel, capítulo 3, versículo 18 ao 19, diz assim a palavra de Deus: quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não o avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se avisares ao ímpio e ele não se converter da sua impiedade e do seu mau caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livrastes a tua alma. Glória a Deus, diz a palavra de Deus, amados. O tema da mensagem é a graça de Deus. Sem ela, estaremos perdidos. Meus amados, o texto bíblico que lemos no início do vídeo foi: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. De acordo com o dicionário teológico da CPAD, de autoria do pastor Cláudio Honor de Andrade, a palavra graça significa favor imerecido concedido por Deus à raça humana. Através da graça, o homem é capacitado a compreender
aceitar e usufruir imediatamente dos benefícios do plano de salvação, diz assim o dicionário. O objetivo da graça é duplo. Primeiro, salvar o homem do pecado. E segundo, restringir a ação deste, levando o homem a viver nas regiões celestiais em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Portanto, amados amigos ouvintes, diante do que ouvimos sobre a graça salvadora de Deus, o Senhor manifestou essa graça por meio de Jesus Cristo, seu Filho, para que morresse na cruz e assim nos trouxesse a redenção. Sem essa graça, toda a humanidade estaria perdida. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 5, 19, ele destaca: isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, diz a palavra de Deus. O texto declara que a graça manifestada através de Jesus foi para trazer salvação a todos os homens. Isso significa que é toda a humanidade, sem distinção de cor, sexo, nacionalidade, seja gentil ou judeu, posição social, grau de instrução, independentemente de ser um heterossexual ou homossexual, todos estão afastados de Deus. Romanos 3,23 diz Paulo da seguinte maneira: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ou seja, estão separados. Em Romanos capítulo 11, 32, a palavra também destaca: porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia. Amados, diante desse cenário, em Mateus capítulo 11, versículo 28, o Senhor Jesus faz o convite universal. Ele diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A palavra é bem clara: todos. Meus amigos e ouvintes da palavra, através da graça, fez com que pudéssemos alcançar a riqueza de Deus sem que nós merecêssemos. A graça de Deus está à disposição de todo o que crer no Evangelho de Jesus Cristo. Jesus fez a sua parte ao vir a este mundo e nós temos que fazer a nossa, que é de entregar a Ele nosso caminho, nosso coração e nossa vida, abandonando todas as velhas práticas do pecado e vivendo uma nova vida em Deus. Conforme Efésios, no capítulo de número 2, versículo de número 8, declara a Bíblia Sagrada: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Queridos, devemos entender que essa salvação é por mérito tão somente divino e não humano. O homem não pode por si só se salvar. Esse processo depende da ação divina. Os que desprezarem o plano de salvação de Deus através de Jesus estarão sujeitos ao julgamento final do Senhor. Porém, aos que receberem a graça serão justificados e tornarão herdeiros de Deus, conforme Tito capítulo 3, versículo 7, que diz a palavra de Deus: para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Amados, nós concluímos então que a graça de Deus se manifestou por meio de Jesus a fim de trazer salvação a toda a humanidade, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso Deus e nosso Salvador, Jesus Cristo, diz as Sagradas Escrituras. Amados, sem a graça de Deus, todos estaríamos perdidos. Desprezar a graça é desprezar o próprio Deus. Amém? Queridos, se você sentiu que o Espírito Santo falou ao seu coração e gostaria de fazer sua decisão de seguir a Cristo neste momento, então faça comigo essa oração. Meu Deus, sou pecador. Me arrependo dos meus pecados. Com tua ajuda, estou disposto a mudar a minha forma de viver. Sei que não posso fazer isso sozinho. Por isso necessito da sua ajuda, Senhor. Desejo servi-lo e segui-lo, e peço isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Que a graça do nosso bom Deus esteja na sua vida hoje e sempre. Se possível, compartilhe a mensagem para mais pessoas e, se Deus permitir, até a próxima. E lembre-se, se o homem um dia for ao inferno, ele não vai por ser pecador, ele vai por ter desprezado a graça de Deus. Forte abraço, em nome de Jesus.